A Igreja Cristã Maranata é uma seita? A Igreja Cristã Maranata é a obra de Deus? Corpo de Cristo significa o conjunto de membros da Igreja Cristã Maranata? Se não, por que um jovem da Maranata não pode se casar com uma jovem de uma outra igreja evangélica em um templo da Igreja Maranata? Eles não fazem parte do mesmo corpo de Cristo? A Igreja Cristã Maranata induz seus membros a pensarem que só na Maranata há salvação? Se não, por que as pessoas que se desligam da Maranata são chamadas de apóstatas ou caídas, inclusive pelos líderes da igreja? Você tem medo de sair da Igreja Cristã Maranata e sofrer um acidente, ser acometido de uma doença grave ou ver a sua família em desgraça? As doutrinas da Igreja Cristã Maranata são bíblicas. Obedecer às orientações da Igreja Cristã Maranata, do seu presbitério, é o mesmo que obedecer a Deus? E o desobedecer às orientações da Igreja Cristã Maranata, do seu presbitério, é o mesmo que desobedecer a Deus e, portanto, seria um pecado de feitiçaria não atender a uma orientação da Igreja Cristã Maranata? Qual é a principal doutrina da Igreja Cristã Maranata? O anúncio da vinda de Jesus e do arrebatamento da igreja? Se é isso, você que é membro da Maranata sabe dizer se a igreja será arrebatada no dia da segunda vinda de Jesus ou em dias diferentes? Você sabe dizer em que texto bíblico, então, diria que esses dois eventos aconteceriam no mesmo dia ou em dias diferentes? Jesus vai voltar ao toque da quarta trombeta do Apocalipse? As 7 cartas às igrejas da Ásia, ali do Apocalipse, elas se referem a 7 períodos da igreja na Terra? O clamor pelo sangue de Jesus é uma condição para Deus ouvir uma oração? Ou isso é uma heresia? A Igreja Cristã Maranata é a obra de Davi? As pessoas são humildes quando são pegas em pecado, assim como Davi? Os líderes da igreja, eles se arrependem e reconhecem seus erros diante da igreja e assumem as responsabilidades por seus erros, assim como fez Davi, quando o seu pecado foi descoberto? Consulta a palavra de Deus é uma prática bíblica ou é uma prática pagã, chamada também de bibliomancia? Os dons espirituais e as suas experiências individuais podem se sobrepor aos ensinamentos bíblicos? Você sabe dizer quantos e quais são os meios de graça? Você sabe explicar a teoria da salvação por ato e processo? Na Igreja Cristã Maranata, o que é mais importante, a igreja ou a família? Se é a família, por que no dia do levantamento de um pastor ele tem de declarar expressamente que não ficará ao lado de sua família caso seus familiares deixem de frequentar a Igreja Maranata? A palavra revelada é uma permissão para se estabelecer doutrinas que não estão objetivamente ensinadas na Bíblia? Salomão é um tipo do Espírito Santo de Deus? Quimerismo é uma doutrina bíblica? Você sabe dizer qual texto bíblico ensina a doutrina do quimerismo? Quarta, quinta, sexta medidas são doutrinas bíblicas? Você sabe dizer qual texto bíblico ensina essas doutrinas? O jejum ensinado na Bíblia vai de 0 horas até as 9 horas da manhã? Você sabe dizer qual texto bíblico Deus ensina um jejum parecido com esse? A Igreja Cristã Maranata é fruto de um derramamento do Espírito Santo, profetizado no livro de Joel, no capítulo 2, ou é o resultado de uma rebelião que culminou com a divisão da Igreja Presbiteriana de Vila Velha? A Igreja Cristã Maranata tem semelhanças com as Testemunhas de Jeová? Na Igreja Cristã Maranata, uma mulher que use calça comprida na igreja, ela pode ser batizada nas águas? Ou, quem sabe, um homem que use barba pode ser um pastor da Igreja Maranata? Se não, qual o texto bíblico ampara essas proibições? Na Igreja Maranata, para um novo convertido ser batizado nas águas, Deus precisa primeiramente aprovar
o seu batismo mediante uma consulta bíblica, uma consulta à palavra de Deus? Filipe consultou a Deus para batizar o eunuco, aquele oficial da rainha Candace? Na Igreja Cristã Maranata, se um pastor for suspeito de desfalcar a tesouraria da igreja, esse pastor pode continuar exercendo as suas funções como pastor na mesma igreja que ele desfalcou? Se não, por que o presidente da Maranata não está afastado da presidência da Maranata enquanto está respondendo a um processo criminal por participar de um esquema para desviar dízimos da sua própria igreja, da igreja em que ele é presidente? Os espíritas são salvos? Segundo os ensinamentos da Igreja Cristã Maranata, um espírita, ele tem salvação? Salvação de Deus? Se não, qual seria a justificativa de um membro da Igreja Cristã Maranata para a não salvação de um espírita? Seria porque os espíritas seguem ensinamentos e praticam coisas que não encontram amparo bíblico? Seria essa a justificativa? Se sim, por que os membros da Maranata seriam salvos se eles também seguem diversos ensinamentos e praticam diversas coisas que não estão respaldadas na Bíblia? Qual a diferença? Se você assistir os vídeos deste canal, você mesmo chegará às respostas para todas estas perguntas. Então, aproveite o nosso conteúdo e que Deus abençoe a sua vida.